Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes da Universidade Estadual de Maringá e hoje nós vamos fazer mais um quadro. Qual é a diferença no nosso canal do YouTube Professora Gisele Mendes? A diferença entre os crimes de hoje é entre os crimes de homicídio, particularmente homicídio culposo, e o abandono de incapaz, que está lá no artigo 133 do Código Penal Brasileiro. Bom, é importante distinguir esses delitos pelo seu modo de execução, né? Porque nós temos ali delitos que abarcam, como bem jurídico, tanto a vida quanto a integridade física ou a saúde das pessoas. São crimes contra a pessoa. O homicídio é um crime contra a vida e o abandono, a princípio, é um crime que coloca em risco a saúde ou a vida de uma pessoa. Então, ele não é propriamente um crime de dano, um crime de lesão, como homicídio. Mas o abandono, por si só, o abandono de incapaz, do artigo 133 do Código Penal, ele gera um perigo, ele gera um risco para esses bens jurídicos, vida e saúde de outrem. E é nessa medida que eles se diferenciam, ou seja, a forma de ataque é diferenciada. O abandono é um crime que está lá no artigo 133 e ele consiste basicamente em abandonar uma pessoa que se encontra sob a guarda, sob o cuidado, sob a vigilância, sob a autoridade do autor do crime e que é incapaz de defender-se dos riscos decorrentes do abandono. Tem pena de 6 meses a 3 anos de reclusão. Vejam, pessoa incapaz de defender-se do risco do abandono e que se encontra sob o cuidado, sob a vigilância, a proteção ou autoridade de alguém. Então, ali nós temos uma pessoa que é garantidora, né, que ocupa uma posição importante de garantir a saúde, a integridade dessa vítima, que é denominada pela norma um incapaz, e também a vida dessa pessoa. Essa é a abrangência do tipo do artigo 133 do Código Penal. Essa pessoa, então, ela pode ter um dever de guarda, como os pais, como os tutores, de autoridade, normalmente autoridade pública em relação aos presos, às pessoas encarceradas, de cuidado, como os cuidadores de idosos, as babás, os médicos, os enfermeiros, ou uma mera vigilância ocasional, que acontece quando alguém está incumbido de tomar conta de alguém incapaz de defender-se dos riscos do abandono. E mesmo assim, essa pessoa, dolosamente, voluntariamente, o crime é doloso, no caput do 133, abandona a própria sorte esse incapaz. E dali podem decorrer vários riscos e também lesões concretas a esses bens jurídicos, vida e saúde do incapaz. Esse incapaz, portanto, vai ser justamente aquela pessoa que está ligada por esse vínculo ao seu garantidor, ao autor do crime, já que é um crime especial, que só pode ser cometido por algumas pessoas, né, diferentemente do homicídio. Então, a pessoa que assumiu, seja de forma fática, ou através de um documento por escrito, esse dever de guarda, esse dever de proteção, de cuidado, de vigilância ou de autoridade sobre a vítima. E a abandona. Então, nós temos os menores de 18 anos, nós temos os doentes, os enfermos, os idosos, as pessoas com deficiência, alguém que se encontre momentaneamente privado da sua liberdade, como as pessoas presas, encarceradas, como nós já dissemos, né? Os enfermos em geral. Então, eu ter sob o meu cuidado ou sob a minha proteção uma pessoa nessas condições e abandoná-la por si só configura o crime do artigo 133 do Código Penal, que é o abandono de incapaz com pena de 6 meses a 3 anos de reclusão. O fato é que deste crime podem resultar lesões ou até a morte da vítima. E é nisso que ele se diferencia, nessa medida que ele vai se diferenciar do homicídio doloso ou culposo. O homicídio doloso ou culposo, ele no seu meio de execução já atinge diretamente o bem jurídico vida humana, seja, como a gente já falou, por dolo, né, consciência e vontade de atingir esse bem jurídico, nem que seja um dolo eventual, ou então pela culpa, né, a imprudência, a negligência, o esquecimento, ou a imperícia profissional, que acaba ocasionando a morte dessa vítima. Pode ser praticado por omissão também, caso o agente esteja incumbido dessa posição de garante e de cuidado em relação à vítima. Mas o fato é que dentro da estrutura do tipo penal de abandono, nós encaixamos melhor a condição desses cuidadores, dessas pessoas que velam pela vida e a saúde de outrem e que, através desse mecanismo de abandono, ocasionam a morte desta vítima. Então, o que vai acontecer? Uma pessoa que está incumbida da vigilância ou do cuidado de alguém, vamos imaginar um enfermeiro, um profissional da saúde, um médico,
que, primeiramente, abandona a própria sorte aquele enfermo, sabendo dos riscos deste abandono, como o próprio tipo penal diz, ou seja, sua saúde encontra-se vulnerável, em risco, e essa pessoa vem a falecer, não vai responder meramente por homicídio culposo, pessoal, que tem uma pena de 1 a 3 anos de detenção. Vai responder pelo abandono doloso, porque sabia do seu dever de cuidado, violou esse dever de cuidado, realizando o artigo 133 e ocasionando, lá no parágrafo 2º do artigo 133, a morte da vítima. Então, nós temos o abandono com resultado morte, no parágrafo 2º do artigo 133, com penas bem mais intensas que meramente do homicídio culposo. As penas do abandono com resultado morte, do artigo 133, parágrafo 2º, são de 4 a 12 anos de reclusão. Por quê? Porque há um dolo em abandonar, a consciência em deixar essa posição, sabendo que tem esse dever de cuidado, de vigilância, de autoridade, de proteção em relação à vítima e abandonando a própria sorte, e daí se deriva a morte, como por exemplo a morte por ocasião de uma doença, certo? Então a mesma coisa também com quem abandona a própria sorte, uma criança que está sob os seus cuidados, uma babá, alguém que esteja vigiando essa criança, sabe o quanto ela é vulnerável, o quanto ela é incapaz de se defender dos riscos desse abandono e voluntariamente a abandona. E aí finalmente termina a criança, por causa do abandono, se arriscando, né, se machucando e até morrendo em virtude disso. Aí nós temos o abandono com resultado morte e não meramente o homicídio culposo, ok? Porque houve assunção desse dever e voluntariamente abandonou-se, né, dolosamente, e a morte foi culposa, que é o resultado do parágrafo 2º do artigo 133. Isso é muito comum de se verificar quando, por exemplo, a mãe, né, que acabou de dar à luz um bebê, existe também o abandono de recém-nascido no artigo 134, mas ele tem causas, né, tem motivações muito específicas, então vamos imaginar aquela gestante que terminou de dar à luz e abandona, por diversas razões, essa criança que é tão vulnerável, que se encontra sob sua guarda, né, em virtude da lei, já que ela é mãe, esse bebê é a própria sorte. Então, ela tem esse dolo de abandonar, o abandono é sempre doloso, mas o que vai acontecer com aquela criança na intempérie? Vai morrer por hipotermia, vai cair do local onde ela foi deixada, um animal pode vir agredi-la, e aí a morte pode terminar sendo culposa. Não é um homicídio culposo, ok? Porque o mecanismo, o meio de se cometer o crime foi através do abandono, que é um crime que tem autonomia, que é um crime doloso, que é um crime mais grave, não é? Do que essa estrutura meramente do homicídio culposo, como eu disse, que tem uma pena de 1 a 3 anos de detenção somente, e através deste meio a pessoa termina provocando a morte culposa. Não é o que aquela pessoa deseja abandonar. Ela simplesmente deixou o bebê à própria sorte. É diferente dessa mesma gestante ou de alguém que tem incumbência de cuidar dessa criança recém-nascida que o deixa numa lata de lixo, fechado, dentro de uma sacola, né, no qual o bebê não pode respirar. Aí nós já voltamos para o homicídio. Nós temos um meio de execução muito mais grave do que o mero abandono. Nós já temos um meio de execução que se equipara ao homicídio doloso, não é? Nem que seja com dolo eventual, mas também com dolo direto, de matar, uma vez que se deixa a criança sem respirar, asfixiada dentro de uma sacola. Aí nós retornamos para o crime de homicídio, não é mais o abandono com o resultado morte culposa, até porque essa morte ela foi não só prevista, como também querida, né, voluntariamente desejada pela autora. E aí ela responde pelo homicídio doloso. Então o meio de execução também é importante, porque não é qualquer abandono que vai ser o abandono do artigo 133, mas aquele abandono que se resume ao ato de abandonar dolosamente, configura o artigo 133 e se ele é um mecanismo para provocar uma morte, mas uma morte não desejada, uma morte culposa, involuntária, então nós temos o artigo 133, parágrafo 2º, que é justamente o abandono com resultado morte, um crime com pena de 4 a 12 anos de reclusão, bem mais grave que o homicídio culposo, não é mesmo? E que caracteriza exatamente essa figura de abandonar um incapaz à própria sorte e do qual, desse risco, né, do abandono, do qual ele não é capaz de se defender, acaba derivando a morte desse incapaz. Ok? Espero que tenha sido útil a explicação. Pelo momento é só e até o próximo quadro do nosso canal, Qual é a diferença? Muito obrigada!